Gênesis, capítulo de número 17. Abrão recebe o nome de Abraão. Quando Abrão estava com 99 anos, e aqui já tinha se passado 13 anos desde o nascimento de Ismael, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui o Deus Todo-Poderoso, em algumas versões, aparece como El Shaddai. Todo-Poderoso enfatiza poder, suficiência, fertilidade também. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. E aqui Deus estabelece uma nova medida. Ele entrega uma nova medida a Abraão. Agora, Abraão não é somente pai de multidões, mas também pai de nações e reis. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado de Abrão, mas sim de Abraão, pois será pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha herança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. Lá em Romanos, capítulo de número 4, e Gálatas, capítulo de número 3, Paulo fala que todos que creem são filhos espirituais de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Então, quando lemos Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 6, a gente pode tomar posse da promessa, uma vez que nós, que somos filhos de Deus, e a gente crê nele, nós somos também filhos espirituais de Abraão, herdeiros da mesma promessa dele. Qual promessa é essa? Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Essa é a promessa que Deus tem conosco. O sinal da aliança. Então, Deus disse a Abraão: É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes deverão guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deverá ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre vocês e eu. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não só a membros de sua família, mas também de servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer tenham comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão: Quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. A gente também pega como posse da promessa tudo aquilo que Deus fala para os descendentes de Abraão, assim como está escrito em Romanos. Abrão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: Como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Então Abrão disse a Deus: Que Ismael viva sobre tua bênção. E aqui o coração de Abraão ele duvidou, porque Ismael era filho de Abrão e Agar, que é o filho da antecipação. Quando Sara
enxergou que não poderia ter filho, ela pediu a Abraão para se deitar com Agar, que era sua serva, para que ele pudesse dar andamento à sua descendência. Então ela antecipou uma promessa que havia recebido de Deus. E aqui, novamente, Abraão, ele cai com o rosto em terra e ele ri, porque ele sabe que aos auges, por meios naturais e humanos, dos 100 anos, seria difícil ser pai. Muitas vezes na nossa vida, aquilo que parece impossível para nós, ou aos olhos humanos, já passou muito do tempo, aos olhos humanos, aquela promessa ela já não vai mais se cumprir, Deus vem e confunde toda a história. Deus vem e fala para nós aquilo que ele fala para Abraão nos versos seguintes. Verso de número 19. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, que lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque. Isaque significa ele rirá. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. E aqui Deus é muito específico com Abraão. O quanto a gente zela e pede a Deus, para poder nos dar promessas tão claras. Mas a gente precisa de lembrar que Abraão, ele era próximo, ele era íntimo de Deus. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. E aqui a gente pode entender, que o cumprimento da promessa é pela graça, ela não é pelo esforço humano. O cumprimento da promessa vem porque Deus, ele não é homem para que ele minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. O tempo dele é diferente do nosso, mas a promessa que uma vez sai da boca de Deus, essa promessa será cumprida. Então, naquele mesmo dia, Abraão tomou Isaque, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados por Abraão. E aqui a gente finaliza Gênesis, capítulo de número 17, com a fé e a esperança de que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. E que nenhuma promessa que Deus soltou pela nossa vida, para a nossa vida, ela ficará vazia e ela voltará sem o cumprimento. Se você já recebeu alguma promessa em sua vida e você acha que passou tempo demais, você acha que já não vai acontecer, que Deus esqueceu de você, lembre-se da história de Abraão e Sarai. Em Gênesis, capítulo de número 17, Deus não só reafirma a promessa, como especifica para Abraão que aquela promessa será cumprida da maneira que Deus estabeleceu para ele, não através de Ismael, que é o filho humano, mas através de Isaque, que é um filho espiritual que foi gerado pelas mãos de Deus. Se você não recebeu nenhuma promessa ainda sobre a sua vida, nenhuma pessoa ela te trouxe uma promessa direta, eu profetizo sobre a sua vida aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo de número 17. Eu te tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a todos os seus descendentes toda a terra de Canaã, que é a terra prometida, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Amém. Vamos orar para poder finalizar Gênesis, capítulo de número 17. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai.
te agradeço porque o Senhor tem sido claro e específico que o teu propósito em nossa vida é a multiplicação, é a prosperidade, e aquelas palavras que o Senhor lançou sobre a nossa vida, seja de forma direta ou seja através da tua palavra, nós podemos ter a certeza que elas não voltarão vazias, que elas irão se cumprir. Eu creio, Pai, que todas as palavras que o Senhor liberou sobre nós, elas estão em um processo de geração. Elas estão sendo geradas no mundo espiritual. E no momento certo e no seu tempo certo, elas irão se cumprir sobre a nossa vida. Muito obrigada, Pai. Nos dê sabedoria e entendimento para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.